Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente com a nossa aula de patologia e citopatologia. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso cronograma, né, conforme a ementa da disciplina. Bom dia, Gladstone. Bom dia a todos e a todas. E nós vamos dar continuidade aos conteúdos introdutórios, né, para que vocês consigam compreender a dinâmica do processo patológico no organismo, né, no organismo vivo. Então, hoje nós vamos falar de infecção, né? Semana passada nós falamos da lesão, né? Sobre o que é lesão, como é que ela se configura, que ela está associada à morte celular e, consequentemente, uma invasão de micro-organismos, ou um trauma, ou um distúrbio bioquímico na célula pode gerar essa morte celular em si, né? Então, uma lesão, ela está intimamente ligada a uma morte celular, né? Mas a infecção, ela não deixa de ser também um tipo de lesão, tá? E aí, só para a gente ter uma ideia, a lesão, ela começa por vários processos que podem ser infecciosos, como a gente vai estudar hoje, ou também por alguma outra questão traumática. Mas no caso da infecção, a gente vai observar que ela está sempre ligada à infecção a uma invasão de um agente etiológico, patogênico, tá? Então, hoje nós vamos falar justamente um pouco, né, sobre a infecção, e aí eu quero que vocês compreendam como é que se dá esse processo infeccioso no organismo, quais são os mecanismos que são ativados, né, da corrente sanguínea, do sistema de defesa, né? Então, é nessa parte de infecção que a gente também fala um pouquinho sobre o que é anticorpo, o que é antígeno e como são os mecanismos de defesa do sistema imunológico, né? A gente não vai focar em imunologia, até porque isso vocês estudam na disciplina de imunologia. Mas não tem como eu falar de infecção sem falar um pouco também sobre esses processos imunológicos, tá? Então, infecção, que é a morte celular aguda e a destruição tecidual, este grande grupo de processos infecciosos, ele está associado principalmente com bactérias, tá? Que se reproduzem extracelularmente. Como resultado do crescimento bacteriano, combinações que destroem as células e o tecido ou que estimulam a resposta inflamatória aguda causam uma reação histológica que é destrutiva. Então, é como está descrito no texto. Há uma interação nessas bactérias que estão se reproduzindo e o resultado desse crescimento bacteriano vai destruir as células, o tecido e vão estimular respostas inflamatórias que causam reações no tecido, histológicas, e que geralmente estão associadas à destruição do tecido e daquelas células. Embora as bactérias elas são agentes etiológicos primários aqui, é importante que nós reconhecermos outros tipos de agentes infecciosos. Quais são? Vírus, que também pode causar uma resposta inflamatória aguda. Os tipos de necrose tecidual são variáveis, dependendo do caminho patogênico que se segue. Então, veja, eu tenho, no caso de uma bactéria, que eu sempre dou o exemplo da tuberculose, né? Acho que vocês já até sabem. Ela é uma bactéria que ela vai entrar no tecido pulmonar, no sistema respiratório. Ela vai causar uma lesão, uma infecção ali, e a lesão dela vai causar uma morte do tecido e das células. É a lesão que nós chamamos de lesão do tipo caseosa. É uma necrose no tecido pulmonar, né? Mas ela é do tipo caseosa, característica de bactérias que causam tuberculose. Já o vírus, que é uma doença respiratória, a Covid-19, né, uma infecção por Covid, inflamação também, é, é um vírus. E o vírus ele vai invadir, mas ele não vai causar aquela lesão do tipo caseosa, como a bactéria causou, entende? Então, eu estou querendo explicar para vocês que tanto o vírus como a bactéria que causa tuberculose, elas invadem o mesmo tecido, que é o pulmão. Porém, os tipos de lesões são diferentes. Por quê? Porque envolve o caminho patogênico que aquele agente etiológico segue, tá?
Então, vírus vai causar determinadas lesões que são características para vírus, no caso da Covid-19. Pode ser que tenha uma obstrução do brônquio, por isso que a pessoa fica com dificuldade de respirar, devido a uma grande elevação de líquidos na cavidade pulmonar, na pleura e tudo mais, e aí há uma pneumonia, né, por consequência daquele excesso de líquido e ao mesmo tempo, uma obstrução dos alvéolos, né, que são onde são responsáveis as trocas gasosas. E no caso de uma bactéria do tipo tuberculose, ela vai causar também alguns problemas, alguns danos, mas acima de tudo, são danos pontuais, né? E destroem aquelas regiões apenas que a bactéria se alojou. Já o vírus, ele tem um potencial de multiplicação que geralmente ele pega quase que toda a extensão pulmonar. Eu não vou dizer que tudo, porque também é muita certeza matemática, mas a maioria dos vírus, eles pegam 70% a 80% de toda a região pulmonar, porque eles se multiplicam dentro de células e aquelas células vão se reproduzindo, né, vão se multiplicando já infectadas, entende? Então, a infecção celular, a infecção, que é uma morte aguda, né, do tecido, destruição tecidual, ela tem muito a ver com agentes etiológicos do tipo bactéria e vírus, e que geralmente são respostas inflamatórias agudas causadas pela essa reação histológica destrutiva que o agente etiológico causa no tecido, tá bom? Então, quando a gente fala de infecção, a gente está falando de um agente etiológico que entrou no tecido, entrou naquelas células, está causando reações destrutivas e que ali vai começar um processo inflamatório agudo e essa resposta inflamatória aguda leva a uma destruição tecidual. E o tipo de destruição é variável de acordo com o caminho patogênico que aquela infecção vai seguir. E aí o grande agravante disso é que existe inflamações de diversas naturezas. A piogênica é a resposta mais comum para este grupo de patógenos, que são as bactérias. É a geração de uma intensa resposta inflamatória aguda que resulta na formação do que nós chamamos pus. O pus, ele é uma defesa, é uma tentativa de conter a infecção. Então, quando você tem a gente vê muito no dedo, né, que é o mais comum, ali acontece algumas coisas, aí fica aquela bolinha de pus. Aquela bolinha de pus é justamente o quê? Eu estou isolando o bicho, né, a bactéria ali, estou destruindo as células e está virando aquele caldo, aquele exudato que é o pus, e aí por isso que nós chamamos de inflamação piogênica, porque tem várias células mortas e o líquido que nós chamamos de pus é justamente o resto de células, de neutrófilos, de outras células de defesa do corpo, tentando destruir as células e as bactérias envolvidas naquela inflamação e infecção ao mesmo tempo. O pus, ele é um exudato, geralmente amarelo ou verde, esverdeado, grosso, né? Ele não é uma coisa muito, digamos assim, líquido como água, né? Ele não é aquoso. Ele é grosso, composto por polimorfonucleares, que são neutrófilos, geralmente, macrófagos, fluido proteináceo e fragmentos bacterianos ou fúngicos, tá, gente? Dentro de uma inflamação e uma infecção, nós também temos a classe dos fungos que podem causar isso também. O pus ele é essencialmente a resposta inflamatória aguda. É como eu disse, o pus é uma tentativa, então é uma resposta, é uma necessidade do organismo de tentar conter a inflamação e a infecção. Mas como o produzido por um corte superficial ou abrasão, ele é levado ao extremo. A diferença entre o dano não infeccioso agudo e uma infecção bacteriana é a presença ou não de um dano reprodutível no processo infeccioso. Então, inflamações piogênicas, elas envolvem geralmente bactérias, fungos, tá? Geralmente. O pus é um exudato que ele surge nessa inflamação piogênica e a diferença desse dano não infeccioso agudo para uma infecção bacteriana é que há uma presença de dano autorreprodutível no processo infeccioso quando a bactéria já se instala. O que tem no pus? Neutrófilos, macrófagos, fluidoproteináceos e fragmentos bacterianos ou fúngicos, tá?
Muitas bactérias, elas produzem toxinas ou enzimas que vão danificar as células e os tecidos. As enzimas incluem proteases, elastases, colagenases e várias citotoxinas. As próprias bactérias e as células lesadas, elas liberam substâncias quimiotáticas que atraem neutrófilos, polimorfonucleares para o tecido inflamado. Então, a ativação da cascata do sistema de complemento através de endotoxinas bacterianas é um gerador potente da inflamação tecidual aguda. Uma vez que os neutrófilos entram no tecido, eles também contribuem para o dano do tecido, porque eles produzem proteases adicionais na tentativa de destruir os invasores bacterianos. Então, veja, não é o fato de uma bactéria estar entrando no tecido que já vai gerar ali um dano. O que gera o dano são o quê? As enzimas delas, que vão danificando a parede da nossa célula, vão destruindo as células, vão destruindo as organelas, e aquilo ali vai sendo liberado substâncias quimiotáticas que vão atraindo os neutrófilos. A partir do momento que a toxina é liberada no sangue, automaticamente o corpo avisa, olha, neutrófilo, tem um bicho ali que está colocando uma toxina no teu sangue e é preciso que tu vá lá defender esse corpo. Então, os neutrófilos, né, vão ser ativados porque tem uma toxina liberada na corrente sanguínea, por exemplo, ou naquela região celular. E aí os neutrófilos vão tentar defender nosso corpo, tá bom? E aí é ativada essa cascata do sistema de complemento, que nós chamamos de endotoxinas bacterianas, né, através dessas endotoxinas bacterianas, e aí é um gerador potente para uma inflamação tecidual aguda. Quando a gente tem uma afta na nossa boca, né, fica ardendo, fica doendo, fica queimando, aí você tem o quê? Você tem, às vezes ela fica amareladinha. Aquilo ali é uma cascata de defesa, né, de neutrófilos e basófilos tentando conter a inflamação e a infecção na boca, porque nós sabemos que a boca é cheia de bactérias. Uma vez que os neutrófilos entram no tecido, eles também contribuem para o dano do tecido, tá, gente? Então, não é só a bactéria ou o fungo em si que destrói o nosso tecido. O próprio neutrófilo que está nos defendendo, ele vai destruir o tecido propositalmente, porque ele precisa conter aquela invasão bacteriana. Então, ele vai destruir as células que estão invadidas. Então, um caso ilustrativo, meningite por Streptococcus agalactiae. Grupo B, beta hemolytic Streptococcus. É um tipo de bactéria muito perigosa, né? A Streptococcus agalactiae. Ela, geralmente, a gente pega pela garganta e aí o que acontece? O sistema imunológico cai, ela entra na corrente sanguínea e vai parar no cérebro, nas meninges, causa meningite. Qual é a grande forma de infecção e inflamação que essa bactéria causa nas meninges? Hemólise. Por isso que é beta hemolytic streptococcus. Ela é muito perigosa porque ela vai causando hemólise ali naquela região. Então, há um risco de hemorragia cerebral e isso é perigoso na região da cabeça porque nós sabemos que qualquer tipo de hemorragia e inflamações no cérebro, ela incha as meninges, o cérebro fica sendo comprimido pelo líquido e aí a pessoa pode entrar em coma. Por isso que meningite é grave, né? Toda meningite ela é grave. Então eu tenho aí uma imagem, ó, do cérebro de uma pessoa que já faleceu, obviamente, é um cérebro de um cadáver, feito por necropsia, e você vê as regiões com hemólise, essas regiões vermelhinhas, tá vendo, gente? Como se fossem pancadas, né, que a gente levou no cérebro. São as regiões de hemólise, focos de hemorragia. Diversos, você vê que foi diversos, né? Então, causados pelo Streptococcus agalactiae, que causou essa meningite bacteriana no cérebro dessa pessoa. E, infelizmente, ela não resistiu, por ser grave, tá, gente? E várias hemólises. O que que acontece? O cérebro tendo hemólise, tendo ruptura de vaso sanguíneo, a pessoa também tem hipóxia, né? Tem vários agravantes. Nós sabemos que o tecido nervoso central, que é o cérebro, ele é muito sensível. Dúvidas? Posso continuar? Não. Diga aí. Uma Eu- dúvida. Pode continuar, professor. É que Então, você falou não, eu disse então eu não posso continuar. não, era na dúvida. Uhum. Tá dando para entender, gente? É uma coisa assim
legal de vocês aprenderem? Vocês estão gostando? Sim. É interessante, né? Essa parte eu gosto de patologia, gosto dessa área que eu acho muito massa, assim, eu gosto muito, sempre achei interessante. Embora seja uma das áreas que causa mais sofrimento na gente, né? Quando a gente está passando por esses processos, por exemplo. Veja, gente, então, eu, eu sempre digo para os alunos que patologia ela é a base. Por quê? Porque é através da patologia que a gente entende todos os outros processos. Porque se eu estou sabendo que ali está tendo uma infecção, automaticamente eu vou saber o porquê que o exame está alterado, porquê que às vezes há uma alta taxa de leucócitos, né? Porque leucócitos é sinônimo de que está acontecendo alguma coisa errada, uma infecção, inflamação, né? Às vezes não vê a olho nu, né? A infecção não tá ali visível, mas está ocorrendo dentro do organismo, né? Então, a infecção, ela é uma combinação, a combinação de replicação bacteriana e destruição tecidual, ela pode resultar em um processo necrotizante e consequente formação de um abscesso. Gente, essa aula vai até que horas? 10h40. Perfeito. Então, o abscesso, que não sei se vocês já ouviram falar, é a bolha, é líquido acumulado, é uma bolha, abscesso tem muito a ver com é o furúnculo, ele é um tipo de abscesso, né? Aquele tumor que a gente vê, né? Que geralmente nasce na axila, tudo mais. É um abscesso. É importante, só que abscesso não só pode ocorrer externamente, não, ele pode ocorrer internamente, tá? Também. Ele é importante, o abscesso ele é importante por diversos fatores na resposta tecidual contra agentes infecciosos. Então, o abscesso ele é uma coisa boa. O ruim do abscesso, gente, é que ele pode ser muito grande e crescer dentro do corpo, e aí também causa problemas, porque uma hora ele vai romper, tá? Antibióticos, então, antibióticos penetram pobremente no centro de um abscesso, de forma que eles são menos efetivos na eliminação do agente estimulante. Então, abscessos internos e muito grandes, no tratamento com antibiótico, às vezes não dá muito efeito, porque o antibiótico não consegue penetrar dentro do abscesso, porque o abscesso é uma bola de líquidos, de pus, entende? Então, não tem circulação sanguínea ali dentro. Então, o antibiótico não consegue matar o bicho que está lá dentro, às vezes. Ambos, antibióticos e também neutrófilos, funcionam menos no ambiente anaeróbico e o ácido de um abscesso, o que eles fazem melhor dentro de tecidos mais neutros e oxigenados e viáveis. Então, o que está querendo dizer essa frase? Antibiótico e o neutrófilo, que é a célula de defesa, ela não consegue funcionar direitinho dentro de um abscesso, porque o abscesso ele tem uma pobre oferta de oxigênio. E neutrófilo precisa de oxigênio e a ação do antibiótico também é na presença do oxigênio, tá? Então, o abscesso ele meio que atrapalha um pouquinho, porque ele tem um grau de acidez um pouco elevado, devido àquele líquido, né, vários restos de células e toxinas, né, enzimas. Nós sabemos que toxinas e enzimas, elas são de natureza com um teor ácido, tá? E a destruição da rede de suporte normal dos órgãos significa que, se eventualmente ocorrer a cura, será acompanhada, mais provavelmente, por perda permanente da função do tecido e, então, alguma perda da função fisiológica. O tecido cicatricial é mais provável resultar após a formação de um abscesso. Então, veja, quando o abscesso você consegue conter um abscesso, automaticamente você vai ter a cura, tá? Da infecção, porque o abscesso é onde está sendo contida a infecção, mas aí vai ter uma perda do tecido. O exemplo, novamente, de quem? Da tuberculose. A necrose caseosa, que a lesão da tuberculose causa dentro do pulmão da pessoa, ela deixa uma sequela, uma bolha, que quando a pessoa já está curada da tuberculose, se você fizer um raio-x do pulmão, fica uma região ali, como se fosse uma cicatriz mesmo dentro do pulmão, e é uma fibrose pulmonar. E essa fibrose pulmonar é justamente esse tecido cicatricial que se formou após o abscesso ter sido destruído pela ação de antibióticos e de neutrófilos, tá bom?
E o tratamento de antibiótico, a gente sabe que é um processo, geralmente doenças muito graves, como a tuberculose, pode durar até 6 meses para conseguir matar essas necroses, esses abscessos todos que geram dentro de uma infecção do tipo tuberculose, que é grave, né? Estão entendendo, gente? Então, vou continuar. Alguns patógenos, né, bacterianos importantes que produzem uma resposta piogênica incluem quais são os principais grupos de bactérias que causam respostas piogênicas? Abscessos com pus. O grupo dos estafilococos, o grupo dos estreptococos e enterococos, enterobacteriaceae, como, por exemplo, a Escherichia coli, a Klebsiella, os enterobacters, as pseudomonas, que são bactérias muito comuns em infecções hospitalares graves, né, as pseudomonas. Então, veja, esses grupos são os mais comuns para respostas piogênicas, tá? Gente, terminando essa aula de hoje, mais tarde, eu vou postar um formulário de uma atividade dessa disciplina também, valendo ponto. Quando eu for postar, eu aviso para vocês no grupo, tá bom? Necrose coagulativa. Algumas bactérias e fungos mostram o seu efeito patogênico em todo ou em parte através de uma lesão dos vasos sanguíneos. Então, nesses exemplos, o efeito nos tecidos ele é dominado pela isquemia e a aparência do tecido lesionado é primariamente de um infarto. Se as bactérias se multiplicarem no tecido isquêmico, um processo purulento pode ser sobreposto na necrose coagulativa. É um processo conhecido como infarto séptico. Então, antes nós estávamos estudando os grupos que formam resposta piogênica e agora nós estamos falando de outros grupos que vão formar um tipo de necrose que nós chamamos de necrose coagulativa, na qual primeiro há uma lesão de infarto para depois, se caso essa bactéria se multiplicar naquele tecido já infartado, ocorre um processo purulento. E aí nós chamamos de necrose coagulativa, porque o processo é conhecido como infarto séptico, ou seja, uma bactéria adentrou naquele tecido, matou o tecido, necrose isquêmica, e ao mesmo tempo começa um processo inflamatório, infarto isquêmico, necrose coagulativa. Alguns grupos de bactérias e fungos fazem isso no tecido. Tá? Exemplo clássico desse tipo de processo de inflamação dos pequenos vasos sanguíneos é a vasculite, né? Produzida pela Neisseria meningitidis, que são os meningococos. Então, um tipo de necrose coagulativa é causada, por exemplo, pela Neisseria meningitidis, do tipo vasculite. Lipopolissacarídeos na parede da célula bacteriana podem ativar a cascata de coagulação, resultando em trombose. Adicionalmente, as bactérias são levadas pelas células endoteliais para os pequenos vasos que são lesados pelas bactérias, produzindo uma trombose local. O resultado final é a necrose do tecido e hemorragia através de vasos sanguíneos enfraquecidos, tá, gente? Então, o caso ilustrativo é a meningococemia em uma criança que gera esse tipo de lesão, necrose coagulativa também. E aí, por que ocorre isso? Porque os lipospolissacarídeos da parede da célula bacteriana ativam a nossa cascata de coagulação e automaticamente isso leva a uma trombose. A trombose entope o vaso, mata o tecido, ocorre um infarto e aí ocorre a necrose. E a necrose do tipo coagulativa, porque tem um bicho, uma bactéria sendo responsável por esse processo, tá? Então, necrose coagulativa do tipo vasculite são exemplos. Tá? Olha como fica o tecido com essa necrose coagulativa. A gente consegue ver uma região de atividade celular aqui no centro da imagem, tá, gente? Muito presente. Então, há uma coloração avermelhada mais profunda, né? E um acúmulo de vários núcleos celulares, de várias células. Isso quer dizer o quê? Que houve uma ativação da cascata de coagulação. Você vê que a região ao redor também tem uma presença de células muito elevada, porque está atraindo muito neutrófilo, né, gente? Então, veja, ocorreu aqui uma necrose, né? Uma necrose coagulativa, porque o tecido ele está morrendo, está com infarto, mas ele tem coagulação presente, né? Que é esses coágulos
do tecido, né, da cascata de coagulação que foi ativada pelos polissacarídeos de bactérias, por exemplo. Aí uma imagem mais ampliada, tá? Nós vemos que há áreas onde há esses focos de coágulos presentes misturados junto com núcleos de células, restos de células e algumas áreas esbranquiçadas, palissáceas, que já representa a morte do tecido, tá bom? Então, é um exemplo muito clássico de necrose coagulativa. Nessa imagem agora, que vai aparecer aí para vocês, nós temos uma representação de onde pode se formar necroses coagulativas mais comuns, né? A gente sabe que para ter uma necrose coagulativa tem que ativar a cascata de coagulação. Então, em vasos sanguíneos elas podem ocorrer, porque é o mais comum. Nos rins, na região renal, principalmente na região da glândula suprarrenal. Nos pulmões pode ocorrer necrose coagulativa e no cérebro, tá? Então, são áreas onde geralmente, que tipo de doenças afetam? A meningite é um tipo de doença que gera necrose coagulativa, né? A doença de Walter-House-Frederick é uma síndrome, tá? Que geralmente ela acontece em diversas regiões, afeta diversas regiões do corpo. Lesões na pele pode também ser do tipo necrose coagulativa, e na verdade é muito comum. Colapsos vasculares, né? Insuficiência pulmonar também leva a necrose coagulativa. E necrose das adrenais, que é a glândula suprarrenal também. É um tipo de necrose coagulativa muito comum, um tipo de infecção dessa natureza. Então, esses são os órgãos mais comuns de se apresentar. Aqui nós temos uma célula em divisão, né? E temos uma estrutura das células, como elas, digamos assim, se comportam na presença dessa invasão, e aí como é que é ativada essa cascata de coagulação através da cápsula de polissacarídeos, né, que as bactérias e os micro-organismos vão lançando na região, as enzimas tóxicas e tudo mais que faz com que o tecido sofra uma necrose, né? Então, há uma cápsula de polissacarídeos e vários disparos de receptores dessas cápsulas de polissacarídeos nas membranas das células. Automaticamente, as membranas entendem que estão sendo invadidas, elas rompem, a ruptura gera uma invasão de bactérias em grande escala ou fungos, e aí a cascata de coagulação é ativada na região, gera trombos, e aí vai causando um infarto do tecido, morte tecidual, necrose coagulativa, infarto séptico, tá? Olha isso. É um dedo, né? Obviamente, um quirodáctilo do dedo do pé. E aí é um tipo de necrose coagulativa. Você vê que o tecido ele está necrosado, mas que tem ainda uma coagulação, como se fosse uma pancada, tivesse sangue pisado. É muito característico desse tipo de lesão, necrose coagulativa. Tá? Isso aí pode ter sido causado por uma pancada que levou a uma invasão de vírus, ou bactérias, ou fungos, ou simplesmente um processo inflamatório devido à diabetes, por exemplo. E aí há uma invasão de uma bactéria, leva à necrose coagulativa também, necrose tecidual. Lembrando que nesse estado aí, como está esse pé aí, esse estado aí com certeza é difícil de reverter, porque uma vez o tecido morto ele não se regenera, então é necessário entrar com um tratamento muito forte, com antibiótico terapia. O paciente fica internado, faz vários tratamentos para poder conseguir recuperar o membro. Se não conseguir, infelizmente é amputação. Tá? Então, a necrose coagulativa, um segundo exemplo de invasão dos vasos sanguíneos é a angioinvasão, por certos tipos de fungos filamentosos, tá, gente? Fungo, se não tratar, o fungo ele é perigosíssimo no nosso corpo. Estes fungos patógenos, que são os filamentosos, eles são relativamente de baixa virulência e ordinariamente não infectam pessoas normais, ou seja, com um sistema imunológico bom, mas podem produzir infecção letal em imunossuprimidos, pessoas que têm o sistema imunológico deprimido, como uma pessoa portadora de HIV não tratada, uma pessoa com lúpus eritematoso,
né? Uma pessoa que está passando por um processo inflamatório e, por exemplo, uma pessoa com aplasia de medula, uma pessoa que faz uso de imunossupressão, né? Os fungos mais comuns que produzem respostas são do tipo aspergillus, fumigatos e zigomycetes, tá? Então, o caso ilustrativo é a doença pulmonar invasiva secundária por Aspergillus fumigatus. É um tipo de fungo que invade o pulmão e se não tratar, e se a pessoa tiver com o sistema imunológico deprimido, ela vai gerar uma necrose coagulativa muito importante e que vai, podendo, dependendo da situação, levar a óbito se não tratar logo. Aí está mostrando um fragmento de pulmão. E assim, sabe, gente, uma coisa que é interessante, aqui no curso técnico de vocês, vocês aprendem apenas nesse nível aqui que eu estou ensinando para vocês, que já é um nível bom. Eu tento trazer aulas bem completas para vocês, espero que vocês estejam vendo o quanto que eu me esforço, né, para trazer essa aula para vocês. Mas quando você estuda na faculdade, a gente tem acesso a peças anatômicas, coisa que não tem no curso técnico. E a gente vê isso aí em peças anatômicas, é muito interessante. E para quem faz especialização, por exemplo, um médico patologista que vai trabalhar com necrose, né, com necropsia, ele vai trabalhar com a peça no necrotério. Ele vai ver isso em corpos, né? Então, veja, é interessante a gente ter essas noções, como eu trago aqui para vocês, porque isso aí é uma realidade muito comum. É porque nós não vemos essas coisas diariamente, mas esse tipo de necroses é necessário que você saiba reconhecer como ela se manifesta para que você consiga identificar ela na sua prática clínica, né? Então aí está um tipo de lesão necrose, eita, o nome falhou agora. Deixa eu voltar para lembrar. Coagulativa. E aí está mostrando a lesão, como ela ficou no pulmão. Aqui já é um pulmão de uma pessoa que já foi a óbito, mas ela mostra aí direitinho como é que fica a região. Gente, quem de vocês tem vontade de fazer medicina? O curso de medicina mesmo? Lu. Eu. Eu. Pronto. Muito bem. Então, assim, gente, olha, eu vou logo dizendo para vocês. Medicina não é um curso difícil, né? O que torna a medicina difícil é o desgaste. Você tem que realmente gostar de estudar, você tem que realmente gostar de ler, você tem que realmente gostar de querer ser um bom profissional, porque médico, por ele se formar e ele conseguir atender e transmitir segurança na sua prática, ele tem que ser bom, né? E assim, dentro das profissões, sempre foi o mais respeitado, porque, aqui no Brasil, por exemplo, porque, minha gente, você está lidando com vidas. Não quer dizer que a minha profissão ou a de técnico não seja respeitada, não. Mas eu estou dizendo assim, que o médico, ele está na escala maior ali, né? Como um patamar de uma pessoa que merece muito respeito, porque nós sabemos que o cara se esforça muito. E aí tem as especializações, que também são demoradas. Então, trabalhar com medicina, no caso da prática clínica de tratar doenças, não é fácil. E você também tem que fazer um esforço pessoal muito grande para você ser um profissional bom. Então, assim, quem tem esse sonho, siga, mas siga consciente de que você tem que ser muito esforçado. Tá? Toda profissão tem que ter esforço, mas eu, como sou biomédico, já passei por uma graduação que é muito próxima da medicina, estuda muito também biomedicina, mas a medicina não se compara, porque são 6 anos, geralmente integral, e você tem que entender de processos muito específicos. Por exemplo, eu estou vendo essa lesão. O médico ele tem que entender como é que essa lesão se manifesta, como ela aparece, mas ele tem que entender fisiologicamente como aquela coisa se formou, para poder entrar com o antibiótico certo, para poder indicar o medicamento certo. Não é simplesmente eu sei que tem aquela lesão, então não existe uma receitinha de bolo. Cada corpo é um corpo. Por quê? Mesmo que eu tenha 2 pacientes com a mesma lesão, mas um é diabético e o outro não é. E aí eu for fazer o mesmo tratamento? Não. Porque um tem uma doença crônica e o outro não tem. Então, veja, são cada coisa. Eu estou dando aqui exemplos bem genéricos, só para vocês terem ideia. Mas
É nesse sentido, tem que se aprofundar mesmo, tem que se debruçar e tem que gostar do que faz. Aqui é um corte histológico, né, visto na microscopia, já feita a coloração, da mesma lesão anterior. E aí ela aparece na histologia, né, para ser feita a confirmação do tipo de lesão, quando necessário. E aí o médico, no caso, tanto o citologista, ele vai dar um laudo de que aquela lesão é do tipo necrose coagulativa, e aí consegue se entrar com o tratamento correto. Aqui é um aumento do mesmo corte, só para ver como as células se agrupam, né? Como elas estão ali, o tecido já com necrose, né? Mais um aumento, tá? Seguirem. E aí as complexidades e exceções, né? Dentro dessa infecção, dessa morte celular aguda e da destruição tecidual. Também é provável que algumas infecções viróticas que causam destruição lítica da célula infectada, elas gerem uma resposta inflamatória aguda. Então, um exemplo bom de tal infecção lítica é a própria pneumonia produzida por vírus de herpes simples, que é um ou adenovírus. A resposta histológica para estas infecções oposta à raiva é a inflamação aguda. Em várias ocasiões, a etiologia dessas pneumonias ela foi designada incorretamente a uma bactéria desconhecida, porque foi assumido que uma resposta inflamatória purulenta não pode ser o resultado de infecção virótica. Veja, infecções purulentas estão muito associadas a bactérias, isso aí a gente sabe. Mas, antigamente, por falta de aprofundamento, de aprofundamento nos estudos, nas pesquisas, se associava a inflamação purulenta sempre a bactéria, nunca a vírus. Isso caiu por terra. Hoje nós sabemos que a inflamação purulenta ela também pode surgir com infecção viral, tá? Só que vai ter características diferentes, que só analisando o tecido e as amostras que vão saber. Mas tirem da cabeça de vocês que pus só aparece se tiver bactéria presente. Ela pode aparecer também, infecção purulenta, inflamação purulenta, na presença de vírus também, tá? Então, a intensidade da inflamação e a extensão da destruição do tecido normalmente é menos em infecções viróticas, tá vendo? Em infecções viróticas, a destruição e a produção de infecção purulenta é menor do que nas infecções bacterianas. E abscessos não acontecem em infecção virótica. Então, aí agora a gente matou a charada. Os abscessos, eles só ocorrem em infecção bacteriana. Na virótica não ocorre. Então, vamos dar um exemplo prático e sempre com a tuberculose. A tuberculose gera os tubérculos dentro do pulmão, por isso que é tuberculose. Os tubérculos são os abscessos, a lesão do tipo caseosa, uma infecção, uma inflamação, né? A lesão em si é um abscesso. Já na COVID-19, você pode ler, não tem nenhum estudo que diz que formou abscesso no pulmão das pessoas. Há acúmulo de líquidos. Esses líquidos podem conter pus, né? Purulentos, mas não há uma formação de abscesso. Então, nós já sabemos a diferença central de infecções virais e bacterianas. A bacteriana geralmente forma abscesso. A virótica, não. Mas pus pode surgir nas duas. Beleza? Vamos continuar. Nessa imagem, nós temos aí uma situação em que uma pessoa, o corpo, ele quando ele está doente, quando ele está passando por uma infecção, uma inflamação muito grave, ele vai dar o sinal principal, porque às vezes nós não temos uma clareza de se o corpo está doente ou não. Mas a clareza que a gente tem é que a pessoa ela começa a ficar debilitada, cansada, tá? Então, o oxigênio do corpo, na região da infecção inflamatória, começa a ter uma atividade celular muito elevada ali. E aí, dependendo do estado de atividade do corpo, o organismo ele vai começando a ter processos vitais diminuídos, né? E aí o organismo costuma a consumir entre 8 litros, né, de
8 litros de sangue são filtrados por minuto no nosso corpo. Então, há uma suprimento de oxigênio mais abundantemente em infecções e inflamações. E aí, quando o corpo está trabalhando no processo de aceleração, ocorre essa troca de até 50 litros. Então, num corpo doente, a pessoa ela vai ter uma diminuição de supressão de oxigênio e aí automaticamente ela vai ter a sua atividade laboral prejudicada. Então, a pessoa doente com inflamação e infecção, ela começa a ficar fraquinha. Por isso que mostra essa pessoa, duas pessoas trabalhando, uma cansada e os outros trabalhando. Algumas estão com a chama bem forte e de quem está doente está com a chaminha bem fraquinha. Por quê? Porque o corpo dela está cansado. A inflamação tá deteriorando o sistema de absorção de oxigênio, por exemplo. E isso vai enfraquecendo a célula. Não somente de oxigênio. Nós sabemos que começa a usar muitas das reservas energéticas, as células começam a morrer, né? Com uma inflamação muito séria, como eu dei vários exemplos, e aí o corpo fica mais fraquinho, né? E nossa aula de hoje era só isso. Eu estou fazendo slides para cada conteúdo e não fiz um slide único, porque eu sei que às vezes vocês pedem um slide, então fica melhor para vocês e para mim também. Então, dá mais trabalho, tá? Porque toda aula tem que preparar slide, mas é até bom porque não fica aquela coisa monótona, né? Não fica sempre a mesma coisa. Então, gente, esse espaço final é para vocês tirarem dúvidas. Vocês querem tirar uma dúvida? 1, 2, 3. Bom, eu vou parar a gravação. Depois eu vou mandar o formulário, que vai valer pontos lá no Classroom, e vocês acessam para responder. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, Jonathan. Tchau. Fiquem com Deus. Amém. Você também. Valeu. Tchau, Jonathan. A próxima Tchau. aula é do senhor, não? Mas é agora já? Não, é 10h40. Ah, tá. Não, 10h40 já é 10h40. Praticamente. Mas a próxima Mas aula... vai ser de quê? Peraí, eu tenho que olhar no horário, professor. Só sei que Eu as tô aulas é do achando senhor. estranho. Deixa eu ver aqui se é mesmo, gente. Não é não. Eu só tenho uma aula com vocês hoje. Não, tô doida. É. Confundi Menina, com... não me confunde, não. Desculpa, Tá bom, é então, aula gente. de Tranquilo. yoga. Não, normal. É porque a gente fica